Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a graça do Senhor seja sobre nós em mais esse culto de adoração e louvor a Deus. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vencer os gigantes que surgem em nossas vidas, né? Vencendo os Golias, os gigantes que aparecem diante de nós. Essa passagem é muito linda, muito bonita, está em 1 Samuel 17. Aqui está indo as referências, não vou ler essa passagem toda porque é muito grande, mas vale a pena ler em casa. Irmãos, muito bonita mesmo, emocionante essa passagem. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho, né, dessa história linda e que faz muito bem e que a gente deve seguir esse exemplo, né, de Davi, um homem tão com aparência, né, com estatura média, né, não era tão grande, pelo que a gente entende aqui, mas que foi um grande vencedor. Que possamos copiar um pouquinho de Davi. Vamos lá então. Quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, uma luta grande, algum problema assim muito difícil, às vezes a gente chega a dizer, né? Estou enfrentando um Golias, a luta está gigante. Então o problema é grande, a gente vê o problema grande e compara um Golias, né? O problema fica gigantesco diante do nosso olhar. Mas a Bíblia fala de Davi, um homem de estatura média, que apacentava ovelhas do seu pai Jessé. Deveria ser um cara tranquilo, simples, acredito que sim, porque uma pessoa que apacenta ovelha, né? Que conduz ovelha no pasto, no curral, acredito que seja uma pessoa tranquila e eu acho que Davi era esse homem. Mas Davi, esse pastor de ovelhas, se deparava com um grande gigante chamado Golias e decide enfrentá-lo. Somos desafiados todos os dias. É uma luta diária, constante, né? E esse gigante pode ser uma pessoa, uma doença, falta de dinheiro, maus pensamentos, mas também pode ser falta de leitura da palavra de Deus, falta de oração, de comunhão com Deus, falta de intimidade com Deus, o nosso Pai. Versos 3, 4, 8, 23, 24 e 25. Podem ser também os nossos gigantes, os nossos problemas, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente perde a intimidade com Deus, a gente começa também a enfrentar lutas. Somos desafiados também nessa parte. Precisamos encarar de frente esses problemas, esses gigantes, para que eles não cresçam, não se avolumam diante de nós, fiquem maior que nós. Senão se torna mais difícil ainda esse gigante a ser enfrentado. Então a gente precisa prestar atenção, porque às vezes um problema pequeno pode se tornar um gigante, pode crescer e ficar muito maior que nós e destruir não só a nós, mas a nossa família, as demais pessoas que nos rodeiam, porque quando a gente sofre, os nossos irmãos, nossos amigos, nossa família, aqueles que estão mais pertinho sofrem junto com a gente também. E a hora de encarar é agora. Sempre há uma recompensa para quem vence o gigante. Para isso precisamos de fé e coragem, caso contrário seria quase que, eu acho que impossível, se a gente não tiver fé e coragem.
Davi venceu o urso. Quando o urso atacou as suas ovelhas, ele foi lá e caiu para dentro, encarou de frente ao urso e ele saiu vencedor. Mas nessa luta toda de Davi, ele ouviu 4 incentivos negativos e que a gente ouve também. Às vezes, ao invés da gente ter assim, ouvir uma palavra positiva, de incentivo, de apoio, às vezes a gente tem assim, negativo, né? Puxando para trás, porque diante da batalha nesse momento diante da batalha, Deus estava em silêncio. Mas Deus fala na Bíblia fala que Deus prometeu estar conosco todos os dias. E com certeza ele estava ali com Davi, isso é indiscutível. Não tem nem como falar sobre isso, porque é verdade, né? Deus estava ali com Davi naquele momento de luta, né? Que a Bíblia fala que ele estava em silêncio, mas ele estava trabalhando, né? A respeito de Davi. Golias vem com espadas, com lanças, todo armado, pronto para a guerra, para a batalha. Aí Davi pega 5 pedras e disse: Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa parte me arrepia. Quando eu li, eu fiquei assim emocionada. Que expressão grandiosa e maravilhosa quando ele responde para o gigante, né, para o inimigo dele, Davi, Golias, né? Aí Davi responde: Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que possamos tomar posse dessa palavra linda e maravilhosa e certeira. É a primeira parte do versículo. Vamos fazer como Davi, enfrentar nossos gigantes em nome desse Deus poderoso que guerreia as nossas guerras, que luta ao nosso favor, que peleja por nós. Esse é o Deus a quem servimos. É o mesmo Deus de Davi. Davi acertou na testa do gigante, do Golias, e ele caiu por terra. O gigante caiu por terra, desculpe. Ele acertou na testa do gigante com uma pedra e o gigante caiu por terra. A gente pode acertar também com a palavra do Senhor, com a oração, com a comunhão. A nossa arma é a Bíblia, é a palavra de Deus, a oração, a intimidade com Ele, a intimidade com Deus. Essa sim é a nossa arma, aquela nossa arma que pode ser. Bem, finalizando aqui, a nossa arma deve ser a palavra de Deus, né? A leitura bíblica. Não precisamos de pedra, né? Mas precisamos da palavra de Deus, da leitura bíblica, todos os dias, meditação na palavra, para que a gente possa aprender também, né, o que Deus tem para a gente poder enfrentar o nosso inimigo, né, os gigantes que surgem todos os dias nas nossas vidas, né? E para que tenhamos autoridade de colocar as mãos sobre a cabeça do gigante e dizer: Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Contra esse Deus não há gigantes, não há Golias, não há problema que a gente não consiga enfrentar. Que os problemas vão existir, as dificuldades vão existir, mas a gente precisa de estar munidos da graça do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga enfrentar
os gigantes que surgem todos os dias. Davi venceu Golias, Davi venceu o gigante. A gente pode vencer também. Na presença do Senhor, com a força e o poder dele em nós, a gente também pode vencer como Davi venceu. A gente não precisa de grandes estaturas, a gente não precisa de altura física, né, de força, de músculos. A gente precisa, para vencer os nossos gigantes, precisamos estar com a palavra de Deus em dia em nossas vidas, fortalecidos, cheios, alimentados pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, aceite a nossa adoração. Beijos.